Olá, me chamo Matheus e hoje vou apresentar o meu artigo para vocês. O meu artigo ele tem o foco em impressão 3D com enfoque em micro e pequena empresa, com o objetivo geral sendo a identificação das melhores práticas para impressão 3D, ou seja, é, a precificação de como que isso vai ser inserido no mercado, as principais aplicações para micro e pequena empresa, os principais impactos para a indústria de impressão 3D no Brasil em geral, as melhores decisões para se montar um negócio nessa área, os principais tipos de máquinas utilizadas e as tendências de impressão 3D para micro e pequenas empresas. A impressão 3D em si ela é capaz de criar objetos tridimensionais a partir dos modelos digitais, ou seja, a prototipagem. E dados da estatista, durante o período de 2022 a 2026, tem um aumento de mais de 100% em apenas 6 anos, uma estimativa. E também uma expectativa de um crescimento de micro e pequena empresa atuante com essa tecnologia. Tendo isso em vista, foram realizadas diversas pesquisas e a leitura de alguns artigos, pesquisas realizadas na própria internet e leitura de livros e artigos. Dentre eles foram lidos 3 livros e 3 artigos diferentes. Nesses 3 primeiros livros, eles se completam entre si e os outros 3 também se completam entre si. Por quê? Os 3 primeiros, eles têm um enfoque maior em introduzir como funciona a impressão 3D, como funciona todo o arquivo, a máquina, todo o processo em si, e mostra a aplicação disso em alguns mercados, como a medicina, como o design em si, como o mercado variável e etc. Já os outros 3, eles têm um enfoque maior no setor de moda, que é um setor que ele tem uma oportunidade de ser inserido, mas ainda é algo experimental, não foi totalmente inserido, mas ele mostra como que a moda pode dar um passo para uma economia verde, a tecnologia e como isso pode ser inserido dentro dela. Tendo todas essas pesquisas sido realizadas, foi possível separar alguns mercados onde a impressão 3D pode ser utilizada para micro e pequena empresa. Sendo eles o mercado da moda, mercado de utilitários, mercado decorativo, mercado de arquivos STL e as joias. O mercado da moda, como eu disse, ele é contribuinte para cerca de 10% da produção de dióxido de carbono. E dentro do artigo eu listo algumas formas de que a impressão 3D pode auxiliar e pode fazer com que isso seja reduzido, como que ela pode ajudar na visualização das peças antes mesmo delas serem trazidas para o material em si final. É uma prototipagem um pouco mais rápida, uma coisa melhor para ser visualizada. O nosso mercado é o mercado de utilitários, que ele já é um pouco grande já no Brasil em si também, que é aquilo que visa não só o decorativo, mas também uma utilidade para aquele objeto, ou seja, é bem comercializado, suporte para porta-copos, suporte para fone, suportes diversos para casa, como suporte para roupas e etc., porta-paleteiros, e é um mercado que eu listo de forma um pouco mais profunda, pois ela pode ser explorada de outras formas além dessas, como no próximo mercado, que é o mercado decorativo, que diferente do anterior, ele visa aquilo só para decorar. Ou seja, no Brasil ele tem uma oportunidade maior e várias empresas já exploram isso, micro e pequenas empresas, que é trazer aquelas peças de coleção um pouco ou decorativas que quando chegam aqui elas chegam num preço um pouco maior, um pouco salgado, e a impressão 3D consegue baratear isso devido aos custos de produção, que pode ser um pouco menor, mas a micro e pequena empresa ela pode agregar valor à sua peça, seja decorando, acabamento à mão, pintura e etc. O próximo mercado, que é o mercado de STL, ele já é um mercado grande e ele é relativamente simples comparativo com os outros, pois não é necessário fazer o investimento de máquina de impressão em si, somente de máquina computador para que seja feita a modelagem, além de conhecimento para que seja feita a modelagem também. Por fim, mas não menos importante, o mercado de joias, que ele é um setor um tanto quanto experimental, que está em desenvolvimento e que durante as buscas ele não foi algo encontrado em grande quantidade. Quando ele foi encontrado para prototipagem, para visualização da peça em si, antes de ser levada para o material final, tanto digital quanto física, e para que se ocorresse algum erro, não ocorresse num material que fosse gerar mais resíduos do que ônus
positivos. Por fim, um setor que eu listei que complementa tudo isso são as técnicas para modelar e imprimir mesmo a peça, onde eu listo os softwares utilizados, os tipos de impressão, os filamentos mais comuns e os arquivos necessários para que sejam impressos. Com as leituras e pesquisas realizadas, foi possível retirar alguns fatores importantes que eles influenciam para a qualidade final e durabilidade da vida de produto. Então, é uma parte do artigo onde eu listo alguns erros comuns, alguns fatores que podem estar influenciando para algum defeito na peça e que como pode ser solucionado. Por fim, depois de tudo isso listado dentro do artigo, é possível fazer um levantamento, uma precificação, que foi um levantamento feito entre setor, tecnologia e valores, sendo valores do material para produção e um possível valor da peça, tudo isso em média de quanto isso seria gasto. E eu coloquei os setores anteriores já listados e incluí os sapatos, que foi algumas coisas que apareceram, porém não é um mercado que é tão visto para micro e pequena empresa, é visto mais para empresas grandes, pois é necessário uma pesquisa maior, um investimento maior em comparação aos outros, mas ele também existe. Foi isso, e espero que tenha sanado algumas dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.